Oi, Pérolas, olha eu aqui de novo, catarro limpado, lágrima secada, tomei um café, trouxe uma garrafa de água. Senta que lá vai conversa. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, continue nos direcionando nessa parte 3 do vídeo, dependência emocional. Fala aos nossos corações, me dá as palavras corretas. Em nome de Jesus, Pai, tira toda a enrolação. Me ajuda a focar no que importa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá? Pois muito bem. Então a gente falou aqui como que vive essa mulher que está, ou esse homem que está dentro dessa dependência. É muita dor, é muito sofrimento, é muita tristeza. Os gatos começaram a agitação aqui, ó. Só um instante. O bom de você ter 2 gatos ou mais é que a casa está sempre agitada. Então, essa mulher, essa pessoa, esse homem, ele vive nessa situação. E é muito triste, é doloroso. E no meu caso, eu orava o tempo todo, como eu mostrei aqui pra vocês. São acho que 6 ou 7 cadernos, nem sei mais quantos são, né? 8 cadernos. Pelo menos os que estão aqui são 8. Então, são 8 cadernos, né? E muita oração, muita Bíblia, sabe, assim, muito vídeo de restauração de casamento que eu assisti, né? Nem todos eu consegui avançar, porque dói muito, você não consegue tocar no assunto, você não consegue ver ninguém tocar no assunto. E dentro da restauração de casamento, ninguém fala da dependência emocional, pelo menos eu não vejo falar com essa ênfase, então eu não sabia nem que eu estava dependente emocional do meu marido. Mas a orar muito, né? Eu tenho aqui cadernos, inclusive, eu tenho algo para falar aqui a respeito de Efésios, né? Tá até aberto aqui, 3,14. Diz assim, ó. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder, pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura. Olha o Arnold aí, gente, dando o ar da graça. O comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais... Tirando ele aqui. Aquele que é poderoso para fazer tudo mais, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse a glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, por todos sempre. Amém. Aí eu fiz algumas anotações aqui no dia 18 de dezembro de 2021. Eu fiz algumas anotações. Oração, a força mais poderosa da terra. Quanto mais você conhece a Deus, esse capítulo aqui, ele traz esse resumo, e a gente vai abstrair dessa parte aqui, isso aqui que eu vou falar. Então, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente quer falar com Ele. Com Ele. A oração é o que traz o avivamento, o poder, que faz nos ser cheios do Espírito Santo. Começou a chover, isso é ótimo. Deus, ele muda as circunstâncias por causa da oração. Aí a gente vai ter alguns exemplos de gente que orou por intercessão. Que aqui, esse capítulo, essa parte é uma passagem de intercessão, oração intercessória. O título aqui na minha Bíblia é a oração de Paulo pelos Efésios. Então, a oração de Paulo por intercessão, a intercessão de Paulo. Então, a gente vê aqui, ó. Aqui a gente viu, Paulo ora pelos Efésios, Paulo ora por Timóteo, Paulo ora pelos Filipenses, sabe? Então, Paulo está sempre orando pelas pessoas. Mas vamos para a Bíblia, para outra parte da Bíblia, vamos falar um pouco de Paulo aqui. Aí a gente tem Abraão, que ora por Ló, quando o Senhor vem destruir Sodoma e Gomorra. Moisés ora pelo povo, Jacó ora pelo toque de Deus, Ana ora por um filho, Samuel ora pela nação, Ezequias ora a Deus pela vida, Daniel ora e Deus fecha a boca dos leões, Neemias ora por Jerusalém, Jesus ora e Deus o apresenta, e aí vem que de novo Paulo ora, os discípulos oram. A igreja, ela recebe poder do Espírito Santo, né, quando ela ora, né? A oração é a base do avivamento de toda a igreja e de toda pessoa.
A oração é a base da transformação de poder de uma nação. Então, assim, aí a gente tem aqui o Salmo 50:15. Vou ler rapidinho aqui, porque eu sei que às vezes ler a Bíblia, né, vai tirar você um pouquinho do interesse, mas calma, que tudo isso é para justamente nos dar graça de Deus para nós rompermos, amém? Então aqui nós temos o Salmo 50, no verso 15, que diz assim, ó, e invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Então assim, nós sabemos que é com oração que nós vamos vencer todas as coisas. E não foi diferente para mim. Eu não sabia que eu era dependente emocional. Eu não sabia que isso era uma doença. Eu não sabia que isso era um problema. Gente, eu realmente não sabia. Mas eu orava, pedindo a Deus uma solução, pedindo a Deus uma resposta, pedindo ajuda. Eu orava muito. Eu orava por mim, eu orava pelo meu marido, eu orava pela minha casa, eu orava de madrugada, eu orava de tarde, de noite. Eu orava. Aí um dia, aí o tempo passou, muita dor, muito sofrimento, separa, volta, separa, e muita humilhação, e aí a gente já chegou num ponto da nossa caminhada, que aí ele já se reconhecendo como um agressor emocional, de forma implícita, porque nada disso acontece de forma, se eu virar pra ele e falar, você é um agressor emocional, ele vai dizer, você tá louca, eu não sou. Porque até para você admitir que você é um dependente emocional, ou que você é um agressor emocional, você tem que estar sendo curado. Você tem que estar sendo ministrado. Porque senão você não admite. Ou vocês acham que eu admitia antes que eu era dependente emocional? Não. O tempo passou e aí a gente teve a nossa separação. A primeira separação, de fato, foi em março de 2021. Aí ele aprontou todas, morando aqui dentro de casa. Eu aguentei, calada. Calada entre aspas, né? A gente tem os momentos de reclamação, mas calada. Aí, quando foi em julho, ele foi embora, né? Por causa de mulher. Ficou uns dias lá fora e depois voltou pra casa. E eu aceitei. Aí ficou 2 meses comigo, né? Julho, agosto, setembro, outubro. Em outubro ele foi embora de novo. Não, aí a gente terminou de novo, mudou de quarto. E sempre com muita humilhação. Eu não te amo mais, eu nunca te amei, eu nunca tive atração por você. Você é chata, você é isso, eu nunca vou voltar pra você. Esquece, supera que dói mais, menos. Aceita, olha os trovões. Aceita que dói menos. E eu nunca fiquei atrás dele. Embora eu tivesse essa dependência, eu tinha também, assim, tinha dentro de mim uma coisa de não pedir pra ficar junto. Eu não te quero mais, tudo bem. Ele ficava lá e eu aqui. Se ele quisesse alguma coisa comigo, ele teria que vir. Sempre foi assim. E aí eu só orando. Quando foi em fevereiro de 2022, do ano passado, agora tá fazendo 1 ano. Glória a Deus, eu tô conseguindo gravar o vídeo 1 ano depois. Que eu acho que tá razoável. No domingo, eu não me lembro exatamente qual domingo foi, mas um domingo, eu estava deitada aqui à tarde, ele saiu, ele estava lavando o carro, e aí ia ter um jogo do Galo, um jogo Supercopa, se não me engano, e aí ele falou que ia assistir o jogo aqui comigo, e foi lavar o carro, e aí eu fui deitar um pouco pra cochilar. Quando eu acordei, ele tinha saído. E demorou muito pra voltar. E aí eu fui pra igreja, eu assisti o jogo sozinha, depois eu fui pra igreja. Quando eu voltei, ele não tinha chegado ainda. E aí ele chegou muito ressabiado, chegou muito assim, e foi direto pro quarto, tava com uma roupa na mochila, e tentou esconder a roupa de mim, e tal. E nesse dia eu já tinha achado umas roupas com maquiagem, com batom e tudo. Aí, nesse dia, eu dei um basta. Eu falei, Deus, esse homem saiu, esse homem aprontou. Não. Aí, ele tomou banho e deixou a roupa que ele tomou banho lá no banheiro. E quando eu peguei, a roupa tava toda suja, com indícios de quem tinha praticado sexo. A roupa íntima dele tava toda suja, como quem tinha praticado sexo e deixado o resto pingar na roupa íntima, na cueca. Eu peguei tudo isso e fui pro monte. Coloquei dentro de uma sacolona assim branca e subi um monte, e fui pro monte. Um domingo já era quase 10 horas da noite, eu fui. Eu tava tão doida que eu nem pensei. Domingo o monte não é tão cheio, é vazio.
E era uma noite tão escura. E eu fui pro monte sozinha. Eu fui. Não recomendo. Mas, cara, eu tava doida. Sabe? E qualquer lugar era melhor do que ficar dentro de casa com aquilo que tava aqui, ó. Uma dor. Parece que atravessou uma espada aqui na minha... Aqui, ó. E saiu aqui, ó. E pra saliva descer da boca, tinha que dar volta, assim, sabe? Passar apertado entre a espada e a parede da minha garganta. E aí eu fui pro monte, eu cheguei no monte, parei o carro, né? Eu parei o carro no estacionamento. Cara, doía tudo, doía tanto, mas doía tanto, que eu andava em câmera lenta, porque doía muito. E aí eu cheguei no pé do monte, e eu falei, como que eu vou subir? Como que eu vou subir esse monte? E aí eu falei, eu tava tão assim, que eu fui para um lugarzinho ali na base do monte, onde que é seguro, onde que é perto do estacionamento, e eu orei. Eu orei aqui na minha alma. E eu falei para Deus, Senhor, não vê? O Senhor não vê? E aí a oração seguiu nesse ritmo. Eu disse para ele assim, eu tô aqui no seu altar. Eu tô clamando, eu tô chamando, eu tô pedindo. Cara, o Senhor não me vê. O que tá acontecendo que o Senhor não me vê? O que eu fiz que o Senhor não me vê, não me escuta, não fala comigo, não me ajuda? Eu tô morrendo aqui, o Senhor não vê que eu tô morrendo. Eu preciso de ajuda. E ali eu orei. E quando eu terminei de orar, passou 2 moças. E aí veio uma voz aqui na minha cabeça e falou comigo assim, pergunta para elas se elas estão subindo. Aí eu falei, irmãs, vocês vão subir lá pro topo? Aí ela falou assim, vamos. Aí a voz falou, pergunta se você pode subir com elas. Aí eu falei, eu posso subir com vocês e ficar lá em cima perto de vocês enquanto eu oro? Porque eu tô sozinha. Pode. Elas foram subindo e eu também. Gente, eu não conseguia falar nada. E eu sou falante. Vocês já sabem aqui pelo vídeo que eu falo. Não conseguia falar nada. Eu não conseguia perguntar o nome para as mulheres. Eu sou entrevistadora, mas nesse dia eu não conseguia perguntar o nome para elas. Eu não conseguia falar nada, eu não conseguia nada. Nem chorar eu conseguia. E aí, subindo, no meio da subida, uma delas, eu me lembro até hoje, o nome dela é Gisele, eu sei por causa da minha gata. Ela falou assim, irmã, eu posso te dar um abraço? Eu falei, pode. E tem uma oração e tem uma palavra na Bíblia que é a minha oração. Efésios 6, 10. E essa mulher me abraçou aqui, veio aqui no meu ouvido, e ela começou a falar essa oração no meu ouvido. A mulher ficou abraçada comigo. Loucura, porque era época de Covid ainda, né? Ainda não tinham liberado as máscaras. E a gente ali abraçada, era um momento de se afastar, né? Mas assim, eu tava, gente, numa situação que... Sabe? Nada fazia sentido. Eu não tinha por que ter medo de nada, não tinha por que ter zelo com nada, sabe? Tipo, ali tava tudo partido, tava tudo perdido, sabe? Eu tava, tipo, perdida. E aí ela me abraçou e ficou ali orando comigo, orando aqui e tal, falando coisas que, assim, só Deus poderia falar. Aí nós subimos e ela começou a falar pra mim da dependência emocional. Ela falou com sua irmã, isso que você tá vivendo, ela não falou dependência emocional, ela falou, sua irmã, isso que você tá vivendo é por causa de um sentimento que tá dentro de você, que foi o inimigo que colocou. E você só vai conseguir, e aí eu vou, perdoe-me, mas eu vou ler o livro aqui, o caderno, porque tá aqui no caderno, mais ou menos. E você só vai conseguir romper se Deus entrar na sua batalha.
Mas para você destronar o demônio que colocou esse sentimento dentro de você, você precisa fazer um propósito de jejum, oração. Eu falei, como é isso? Aí ela me ensinou. Ela me ensinou. Ela me ensinou aqui. Ela falou assim, ó. Você vai fazer um jejum. E aí você escolhe o jejum que você quer fazer. Na época, como eu não dormia, então pra mim, tanto fazia, né? Eu não dormia à noite. Então eu fiz um jejum de meia-noite ao meio-dia. Então eu fiz 7 dias. Pela própria vida. E nesses 7 dias você vai guerrear no monte. São 7 dias indo guerrear no monte. Todo dia você vai guerrear no monte. Você sobe e você batalha lá. E aí tem um passo a passo. Eu vou ensinar aqui, mas depois vou ensinar em outro vídeo só isso, tá? Aí tem um passo a passo. Você vai primeiro se revestir da oração. E aí eu oro Efésios 6:10. Em seguida, você vai apresentar a causa a Deus. E depois vai cantar 7 corinhos de sangue. 7 hinos de sangue da harpa. Aí, irmã, onde que eu acho esses hinos? Tem aqui no meu canal. Aqui no meu canal tem os 7 hinos de sangue. Tá escrito no canal, tá escrito assim, ó. 7 hinos de sangue da harpa cristã para a campanha. Casamento restaurado. Na verdade, não é nem casamento restaurado. É dependência emocional, mas eu não quis colocar dependência emocional. Porque as pessoas, elas procuram primeiro por casamento. Elas não sabem que o problema do casamento muitas vezes está ligado à dependência emocional. Então eu coloquei lá e beleza. Quando você terminar de cantar os 7 corinhos, você vai orar repreendendo o espírito de transferência. Vai orar por você. Isso você vai fazer por 7 dias. Depois disso, aí você repreende na sua vida qualquer simpatia que você fez. Às vezes você fez uma brincadeira do copo, isso é mandinga, é feitiço. Às vezes você leu mão. Você vai, ora a Deus e pede para Deus abrir os seus olhos para te mostrar. E tudo que Deus for te mostrando, ainda que pareça banal, ainda que pareça bobo, ainda que pareça... ai, que coisa ridícula. Faça. Porque é melhor você repreender e mandar embora um espírito que veio por causa de um zodíaco, por causa de um signo, por exemplo, e aquilo ser besteira, do que você não repreender e aquilo ser uma maldição. Então, na dúvida, já repreende e manda. Porque aquilo que não te faz falta, não precisa estar na sua vida, ainda que seja bom. Amém? E aí, no final de tudo, você vai... esperar pela resposta. E depois que você tiver a resposta, aí você vai criar uma forma de agradecer a Deus. Como que foi o meu caso? A minha luta, eu vou voltar a fazer essa campanha no monte, porque essa campanha é muito eficiente. Eu gosto de campanha, tá, gente? Então, assim, eu sei que quem me segue aqui tem essa pegada mais pentecostal, tem essa pegada mais do reteté, né? Como é que fala? É sapatinho de fogo. Então, por isso que eu falo aqui, eu tô aqui para ensinar a minha caminhada. E a minha caminhada, ela é pautada em buscas de monte, em campanhas. Aqui nesse canal tem campanha de Jó, tem campanha de Neemias, tem campanha de Conhecendo Mais a Jesus, né? Então, assim, a gente sabe, quem me acompanha sabe que eu sou da campanha, que eu sou da oração, que eu sou do monte, enfim. Como que foi a minha campanha? Eu fui 7 dias pro monte. Me desculpa, viu, gente? Quando eu choro, fica um trem aqui. Eu fui 7 dias pro monte. Direto. De domingo a sábado. Então, foi domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 7 dias subindo o monte. Aí, eu não ia pro monte de jejum. Eu fazia o jejum de meia-noite a meio-dia. Então, quando eu ia pro monte, eu não estava em jejum. Mas eu estava coberta pelo jejum que eu fiz naquele dia, amém? Então, eu chegava lá no monte, por volta de 9, 10 horas da noite. Eu não subia, porque eu sozinha, muito perigoso. Eu fiquei ali no pé do monte. E ali eu orava.
Depois eu ouvia os hinos de sangue marchando e durante os hinos eu repreendia o espírito de dependência emocional, o espírito, entendeu? E eu gritava e eu mandava em nome de Jesus sair. Eu falava, Deus, tira esse sentimento pelo meu marido, porque isso não é saudável. E aí depois eu orava, depois eu lia o livro de Neemias, eu tava lendo Neemias nessa época, já tava quase finalizando Neemias, eu lia o livro de Neemias, porque assim, eu não abri um livro específico para esse propósito, eu continuei a minha leitura normal, que era nessa época Neemias. O livro de Neemias? Era o livro de Neemias. E aí, depois eu voltava orando de novo, aí eu orava de joelhos e aí era uma oração secreta, mas tudo voltada para essa questão da dependência emocional. E quando eu terminava, antes de eu terminar, eu marchava no mesmo ambiente, eu marchava pisando na cabeça do diabo, pisando na autoridade do diabo, lançando por terra e repreendendo. Aí eu repreendia. Antes, né, na minha vida no passado, antes de eu ser crente, eu tomei banho de sedução. Eu usei perfume de sedução, essas coisas, sabe, que você encontra. Eu usei muito artifícios sexuais para apimentar a relação sexual. Então eu fui repreendendo todos esses demônios. Como é que chama, gente? Essa pastora que me ensinou, ela falou, repreende a linhagem de pombagira, repreende os demônios do divórcio, da separação, que vem para separar o casal, vai repreendendo e tal. Então eu fui fazendo tudo que ela me ensinou, né? Eu peguei alguns versículos para ler sobre, né? Eu não sei nem se é dependência emocional, porque eu não lembro mais, eu vou parar aqui e vou ver se é e aí eu já volto. Até tem a ver. Porém, eu não vou nem falar que necessitaria uma explicação, uma meditação, e agora a gente não vai poder fazer isso, então deixa. Mas se você quiser olhar aí, Mateus 21, falando de fé, Hebreus 11, 6, Mateus 21, 22 e Mateus 7, 7, tá? Então, assim, aqui eu anotei assim, ó, ler esses versículos e orar pedindo cura da dependência emocional. Eu quero ser curada disso, eu anotei assim. Tem também aqui anotado Mateus 11, 11. Beleza. E aí, eu fiz esse propósito e eu falei para Deus o seguinte: Senhor, no dia que eu me senti curada, no dia que eu obtiver a resposta, que foi isso que ela colocou aqui, ó, como você vai agradecer, aqui, ó. Aqui. Como você vai agradecer, essa letra é dela, ó. Ela anotou no meu caderno. Aí eu falei, Senhor, eu vou agradecer a bênção que eu vou receber gravando um vídeo. Ela me falou o seguinte: você pode agradecer, falar para Deus que vai agradecer, evangelizando no ônibus, evangelizando no hospital, evangelizando numa praça, evangelizando numa escola, evangelizando, né? Como o meu trabalho evangelístico, ele é, né, online, ele é na internet, então eu já falei para Deus, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, falando sobre a dependência emocional, falando sobre a campanha que eu fiz e falando sobre a resposta. E aí você tá curioso, se perguntando, irmã Núbia, você foi curada? Eu não vou te responder agora, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Vamos pro quarto vídeo. E aí, no quarto vídeo, a gente conversa e eu vou finalizar falando o que aconteceu nesse 1 ano de espera. Vamos lá? Amém. Glória a Deus.